e que você vai apertar o botão, bom, agora volta a criança para uma família pobre idealizada, que muitas vezes não é uma família chamada monoparental, que só tem uma mãe, com 5 filhos, cada um de um pai. Essa é a realidade do abrigo. E eu não estou fazendo um julgamento moral, estou relatando um fato que nós constatamos no dia a dia. Ele diz, não, a família é uma pobreza idealizada, romantizada. A criança pertence à sua família, mas, meu Deus do céu, a criança é coisa. Para pertencer a alguém, o processo de instituição do poder familiar, o doutor Alexandre sabe disso, para a gente conseguir tirar o poder familiar da mãe, nós temos que provar graves violações do direito, porque nós vamos provar que a mãe perdeu o seu direito sobre a criança. Nós ainda coisificamos a criança no processo, em vez de falar qual é a melhor solução para ela, dentro dessas hipóteses. E mais, nós erramos sempre a favor do adulto. Nós vamos dar mais uma chance para a família biológica. Quantas vezes as pessoas falam em devolução de criança em adoção? É uma realidade que os grupos de apoio à adoção combatem. Devolver criança. Por isso nós lutamos pela preparação dos adotantes, que tenham força para enfrentar as eventuais dificuldades que surjam. Mas as 13 tentativas de reintegração familiar que se fazem, ninguém computa. A criança volta para a família para passar o final de semana, volta queimada de cigarro, volta com o bicho do pé, com o piolho, volta a ser viciada pelo novo namorado da mãe. Quantas vezes aconteceu? Isso morre nessa caixa preta, nessa falta de informação que se tem sobre o que acontece no abrigo. Pelo grande segredo de justiça que protege incompetentes. Então, eu acho que o papel nosso é um papel de negociação do que é possível e de denúncia do que é inegociável. Nós podemos saber que o sistema para mudar, que às vezes o Ministério Público, a magistratura, tem uma estrutura pequena. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Salvador e eu encontrei a equipe técnica de Salvador, que é uma psicóloga. Nós estamos falando de uma capital de 2 milhões e tantas pessoas, 3 milhões. E tem uma psicóloga para a vara de infância e juventude de Salvador. Então, quer dizer, um país que permite um judiciário que admita a hipótese de ter uma pessoa numa cidade igual Salvador, é um país que não tem nenhum compromisso com a Constituição Federal quando diz que a criança é prioridade absoluta. E a única vez que a Constituição Federal fala de absoluta prioridade é quando trata da criança, e os caras vão gastar com equipe de contador para trabalhar lá na vara empresarial, trabalhar em falência, coisas com dinheiro que é importante. Aí vai ter não sei quantos, vai ter uma psicóloga. Então, às vezes, a estrutura do judiciário e do Ministério Público passam por esse problema de falta de capacitação, por falta de número de profissionais, etc. Mas essa é uma compreensão que nós podemos ter. Mas essa compreensão não vai afastar a necessidade que nós temos de falar isso com as pessoas, de mostrar a inadequação desse modelo, de mostrar que isso efetivamente é criminoso, mais do que ilegal, é criminoso. Então, eu vejo, e caminho para o meu encerramento, eu vejo que nós caminhamos muito e evoluímos muito desde o início para cá. Hoje nós temos Cadastro Nacional de Adoção, estamos começando a abrir a caixa preta, embora ainda seja muito voluntarista o ato do juiz que informa. Tem muita desinformação ainda no Conselho Nacional de Adoção. Muita falta de informação clara. Mas, enfim, está lá o instrumento para ser criado e vão se criar os mecanismos para que essa informação chegue mais rapidamente. Avançamos também no campo de criação de lei, em que prazos foram fixados, responsabilidades de abrigo foram aumentadas. Então, nós temos também avanços significativos do ponto de vista legal. O que nós precisamos agora é convencer corações e mentes. Nós precisamos mudar as pessoas. Se nós não mudarmos as pessoas, elas vão continuar agindo como elas sempre agiram. Elas vão continuar agindo como elas sempre agiram. Só que agora vão fazer um relatório mais bonito para justificar porque não fizeram a colocação da criança. Por que o Ministério Público não entrou com a ação de instituição do poder familiar? O que ele ficou esperando durante esses 6 meses, 1 ano, 2 anos que a criança está lá?
Veja, se a criança está sem família por um dia, isso já é uma grave lesão contra a criança. Tanto que quando eu falei que era todo mundo para abrigar seu filho por um dia, ficou todo mundo ofendido. Para uma criança de classe média, para uma criança de uma família bem constituída, ela ficar abandonada no abrigo durante um dia é uma grande ofensa. Mas para as crianças que estão lá não tem outro jeito, é um problema social com o qual nós temos que conviver. Nós que dissemos um não, nós que apontamos a inverdade dessa afirmação, somos nós, e elas dependem só de nós, porque elas não têm voz. Somos nós que temos a obrigação, somos nós que temos essa missão de vida, de denunciar o que está errado e de dizer que elas estão lá, e que elas não podem estar lá. Então, no momento que botou a criança lá, em vez da mãe ser tratada como uma pessoa que tem direito ao abrigamento, ela precisa ser informada. Você tem direito a serviços sociais de amparo, mas você não tem direito a abandonar seu filho aqui. E o fato de você deixar ele aqui vai fazer com que você possa perder a guarda dele e ele ser encaminhado, e o poder familiar, e ele ser encaminhado para adoção. Essa verdade sincera precisa ser dito para a pessoa não pode ser tratada como se ela fosse uma deficiente mental. Ela é uma cidadã. E o fato de nós tratarmos os outros com essa demagogia faz com que eles se tornem completamente irresponsáveis. Então, portanto, você vai abrigar seu filho, você sabe que isso é uma grave falha sua, você sabe que isso é o descumprimento de um dever seu. Então você está assumindo os riscos disso. Isso não vai impedir de todos os serviços públicos sejam colocados a favor daquela pessoa no tratamento que ela necessitar, mas ela precisa ser avisada de que a criança tem direito à família e que esse direito vai ser perseguido por aqueles gestores que estão ali, e que deve ser perseguido porque é obrigação deles. Então, eu reputo que a minha participação aqui tenha o condão de fazer que a nossa coragem ressurja, no sentido de nós apontarmos de forma mais veemente o que precisa realmente ser apontado. Eu acho que esse é o momento que o movimento está passando, em que nós não podemos ser cooptados. E eu fico preocupado quando eu vejo as pessoas vêm para o movimento de adoção, depois começam a falar em adoção no sentido mais amplo, começam a trabalhar com alternativas à adoção, e depois, para ganhar incentivo de programas governamentais ou arrumar emprego, acabam esquecendo que a adoção existe, apesar de serem pais adotivos. E eu acho, então, portanto, que nós precisamos ter um movimento que não perca a essência, não perca o seu carisma fundador. O movimento de apoio à adoção sabe que a família adotiva é uma solução viável, amorosa, e que bem preparada ela pode fazer uma criança feliz. E que nós podemos criar com coragem essa realidade nos nossos municípios. Que nós lutamos pela reintegração familiar, mas não nos convencemos com a demagogia reinante, e não vamos tolerar que essa demagogia faça com que as crianças sejam varridas para debaixo do tapete. Então, com a delicadeza de pais adotivos, com a amorosidade de pais adotivos, de pessoas afetivas que nós somos, de famílias adotivas, nós temos a capacidade de dizer a verdade, que precisa ser dita, que precisa ser apontado. O rei está nu. O sistema é um sistema absolutamente falho. O sistema está funcionando contra a criança. A criança ainda está coisificada e ela é tida como uma propriedade de sua família biológica. Isso precisa ser dito. Se as pessoas se chocam com a realidade, muitas se chocam com a realidade, porque aquele cara, o garoto que vê o rei nu é inconveniente. Por isso que todo mundo viu o rei nu e falava que as vestes estavam lindas, para não se sentir tolo. Nós descobrimos que não somos tolos quando não assinamos embaixo daqueles que assassinam a infância de criança, que condenam essas crianças à morte civil, à falta de identidade, de pertencimento, de carinho, de afeto. Né? Então, eu vou pegar uma frasezinha minha própria aqui do Manual do Pai Adotivo. Coragem para fazer o que o coração determina, vencendo as pressões do establishment. Superar os medos e preconceitos e viver histórias reais de amor. Não é tentador? O que você faria se não se importasse com a opinião dos outros? O que você faria se não tivesse medo? A paternidade construtiva passa pela coragem de ser livre. Um beijo no coração de vocês.
Esse livro do Dr. Sávio, Manual do Pai Adotivo. Quem ainda não leu, eu já li algumas vezes, embora eu seja mãe, meu marido também, e tem ali fora com o Fábio, se vocês quiserem adquirir. Dr. Sávio, eu sempre... Não, vai embora ainda não, espera aí. É sempre um prazer imenso ouvi-lo. Eu fico muito, muito feliz mesmo de ouvir o Dr. Sávio, seja pessoalmente, seja por vídeo. Procuro o vídeo dele no YouTube para eu ouvir de novo. E eu queria chamar aqui uma criança para entregar uma... Cadê? Lili, vem cá, Lili. Entregar um presente do Alegra para o Dr. Sávio. Vem cá. Eu sou o tio Sávio. É o tio Sávio. Então... Eu sou a melhor coisa depois do Papai Noel. Eu sou um cara muito legal. Tá bom? Obrigada. Lili é filha de quem? A Lili é filha da Kátia. Ana, vem cá para você tirar aqui de frente. Deixa eu ir. Isso, vai lá na frente. Pode passar. Vai para Niterói essa foto também, ó. A Lili vai ficar em Cristóvão. No Facebook eu não tenho uma Lili. Tá bom? Você lê depois você pensa com a sua mãe. Na sequência, doutora é muito forte, né? Ela não gosta que a gente chame ela de doutora Bárbara, Maria Bárbara. Bárbara, vem cá. Advogada, presidente da ANGAAD, em seu segundo mandato, fundadora do Quintal da Casa de Ana, mãe adotiva, que levanta com garra a bandeira da adoção, tem muito bem nos representado perante a mídia, todos os órgãos do poder, legislativo, executivo, judiciário. Vem aqui no meio. Brota no coração de quem se torna militante da causa da adoção. Quem tiver disponibilidade para ir no ENAPA, em Brasília, e quem não tiver, não fique triste, porque ano que vem vai ser em Jundiaí, é pertinho de vocês, né? Vocês não deixem de ir em Jundiaí, porque vocês vão ter essa oportunidade de ver como esse afeto reina nos nossos encontros de apoio à adoção. É uma coisa assim que realmente faz o nosso movimento algo diferente, algo bem especial. Então, muito obrigada a toda a equipe do Grupo Alegra por nós estarmos aqui hoje passando esse sábado, assim, um sábado diferente, e um sábado, como eu costumo dizer, falando da coisa que mais arrebata o nosso coração, que é a adoção. Bom, enfim, hoje eu estou na direção da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, desde 2009. O Sávio ficou em 2007, 2009, e eu assumi a ANGAAD por falta de pessoas realmente que tinham disponibilidade para cuidar da ANGAAD, que embora ela tenha algum tempo já de existência, não é porque o Sávio é meu marido, mas ela ganhou realmente a adesão, a participação dos grupos foi na gestão do Sávio. E ele foi contar da novela, que eu que tinha que contar, quando ele devia ter contado e finalmente contou da experiência dele com a propaganda da Chincariol, que foi uma coisa muito bacana, foi a primeira iniciativa assim, do Movimento Nacional de Apoio à Adoção em relação a essas propagandas. Foi justamente com a propaganda do Chincariol. A gente costuma dizer que a gente até relaxando, a gente acaba tendo que trabalhar sobre adoção, né? A gente vê numa televisão a propaganda horrorosa daquela da Chincariol que ele já contou. Então, o relaxamento deixa de existir e a gente fica pensando o que vai fazer para tomar as providências cabíveis ali. A novela, eu não assisti a novela, falando só da novela. Eu estava viajando com o Sávio, porque já me irritava aquela novela, quando as minhas funcionárias estavam com a televisão ligada, era muita gritaria,
muita prepotência, eu não gosto das pessoas sendo humilhadas também, então já não assistia. E eu estava viajando com a família, quando eu voltei a caixa de e-mail estava lotada de reclamação, né? E muitos grupos já tinham se manifestado em relação à história da novela. Mas eu penso assim, esse problema absurdo, ele vem para a gente ter uma oportunidade. Da crise, né, desse limão, a gente tem que fazer uma limonada. Então foi uma limonada meio aguada, né? A meu ver, a Elô foi minha assessora, né? Porque eu não entendo nada de meio de comunicação, assim, de qualidade de propaganda ou de campanha. Dei a sugestão, pedi, reivindiquei. E quando o material ficou assim, semi-pronto, eu pedi ajuda aos universitários, né? Elô, o que você acha? Tá muito bom. E tinha uma outra assessora também que falou o seguinte: vocês estão conseguindo um espaço formidável, não é hora agora de ficar reclamando. Porque, na verdade, eu achei a Cristiane Torlone meio enjoadinha falando, sabe? Aí eu acho que tinha que ser um de nós, né? Mais assim, aguerrido, falando de adoção, parecer as crianças felizes. Mas, enfim, a gente não pode ter tudo. Mas o doutor Alexandre está ajudando e um dia a gente vai chegar lá, quem sabe? Né? Ter esse termo de compromisso com a imprensa, que aborde os temas diferentemente, o tema da adoção de forma diferente e trate realmente como ele tem que ser tratado. E aí eu também quero dizer do filme. Eu estava muito cansada, porque eu também já fui criticada pela minha opinião, porque o filme perdeu a graça para mim. Aí umas amigas minhas que são mães adotivas, mas você está perdendo a graça com qualquer coisa, não pode ficar tão suscetível assim. Mas as coisas são subliminares, são feias, e é tudo que vai de encontro aos princípios da nova cultura da adoção que nós temos pregado ao longo desses anos todos. Nós todos estamos pregando e defendendo essa nova cultura da adoção. Então você, depois de um dia de trabalho, querendo proporcionar